Batista e eu tenho 29 anos. E há cerca de 10 anos atrás, eu sofri um acidente vascular cerebral. Foi no dia do aniversário do meu irmão. Eu lembro que na madrugada, eu estava deitado na cama e eu sentia que tinha um corpo estranho junto ao meu corpo. Era meu braço que estava junto ao meu corpo e eu joguei ele pro lado, como se não tivesse nada. Aí eu acordei, né, gritei, chamei minha mãe. Chamei nada, né, porque eu não estava conseguindo nem falar direito, que o acidente foi na área da fala. Eu balbuciei, entendeu? Palavras. E o socorro foi imediato, né? Eu fui direto para a Santa Casa de Suzano. E o meu lado esquerdo do meu corpo estava totalmente paralisado. Só que assim, eu lembro, o momento que mais me marcou foi quando eu estava deitado na maca. E eu lembro que Deus falava comigo. Ele falava: filho, levanta daí, sai dessa cama, eu vou te ajudar, eu tô contigo. E isso me dava forças para lutar contra aquele estado. E depois disso foi indo, né? Foi indo, eu não lembrava das coisas que tinham acontecido aqui em São Paulo. Eu só lembrava do que tinha acontecido lá em Recife. E não lembrava da Thalita, não lembrava de quase ninguém, do meu pastor Omar na época. E foi se encaminhando, na verdade, porque o tempo foi passando, eu fui sentindo que estava melhorando, voltando a coordenação motora, voltando o movimento do meu corpo. E, mas sabe, foi algo grandioso que Deus fez na minha vida, tão grande, que depois de um mês do momento do AVC, eu já estava fazendo um processo para entrar na GM. E esse processo, ele requer que você faça exames que detectam se teve alguma anormalidade no cérebro. E, sabe, foi algo tão grande que Deus nos exames não mostrou nada, nos exames não deu nada. Eu acredito que foi um milagre de Deus na minha vida. Eu acredito não, eu tenho certeza que foi um milagre de Deus na minha vida. Porque sem Deus eu não estaria aqui neste momento. Sem Deus eu não poderia nem estar falando aqui com vocês agora. É isso que eu quero deixar para vocês. Acreditem que Deus pode fazer milagres. Ele fez ontem e Ele vai fazer hoje. Eu gostaria de deixar um versículo para que vocês meditem nele. Não foi um versículo que marcou muito a minha vida depois desse momento que eu tive. Ele é Josué 1:9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Graça e paz, irmãos. Na última semana que nós tivemos aqui, nós falamos da importância, última não, acredito que as duas últimas semanas nós falamos muito sobre isso, sobre a importância do tempo que Deus tem nos dado. E eu me lembro que no acontecido, eu falei sobre nós entendermos que nós precisamos entregar-nos totalmente àquele que é dono da nossa vida e do nosso tempo. Eu até citei uma frase que diz que a única forma de pôr fim à vida é se encontrando com a morte. Porém, por um outro lado, a única forma de pôr fim no processo da morte é se encontrando com a vida. E eu acho que isso hoje ele é muito mais latente do que há 2 semanas atrás, quando nós estávamos sem essa perspectiva que nós temos hoje e a crise pela qual nós estamos passando. Por isso eu quero falar com vocês hoje exatamente sobre vida, sobre o encontro com a vida. E o que é encontrar-se com uma vida abundante que Deus tem prometido para cada um de nós? Aliás, Ele tem prometido 2 tipos de vida na palavra dEle. Uma é a nossa vida eterna, que ela acontece quando nós nos encontramos com Jesus. E ao nos encontrarmos com Jesus, nós bloqueamos o processo da morte eterna na nossa vida. Mas a vida abundante também ela acontece em meio a esse período, quando nós encontramos com Jesus.
E o interessante é que quando nós passamos por um momento de crise, a primeira coisa que bate na nossa porta, tentando suscitar dúvida, incerteza, ou até mesmo uma certa escassez diante daquilo que nós estamos vivendo, é a questão quanto à segurança da nossa vida. A segurança que nós temos, parece que ela se torna minada, parece de alguma forma a dúvida tenta entrar nas nossas vidas, a insegurança, e ela não pede licença para entrar, ela simplesmente entra. E são nesses momentos que nós precisamos nos lembrar das promessas de Deus, daquilo que Ele nos promete, e eliminarmos a certeza alimentando a fé que nós conhecemos, a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós pensamos, será que esse é um momento singular da humanidade? Na realidade não é um momento singular da humanidade. Existem trechos bíblicos, não é apenas um, são vários, que eles falam de momentos onde a esperança do povo de Deus parecia minada, e a única situação que os levou novamente ao centro da vontade de Deus foi lembrar do Deus que salva, do Deus que cura, do Deus que dá vida. Eu quero compartilhar com vocês um trecho que está no livro de Lamentações de Jeremias, e que fala muito a respeito disso a cada um de nós. Jeremias diz o seguinte: eu me lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido, mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que eu tenho, por isso eu confio nele. Jeremias 3, 19 e 24. O momento pelo qual Jeremias passava, ele, além de um momento de adversidade, que é bem peculiar ao que nós estamos passando agora, era um momento de intensa crise existencial. Deus, será que esse momento que o Senhor nos trouxe até aqui foi para esse propósito, para todo esse tipo de dúvida? E parece que é muito singular o que nós vivemos com aquilo que ele estava vivendo. Porém, os relatos e os relatos que ele deixa escrito, ele nos ensina como viver e vencer em tempo de crise. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Quero tirar algumas lições sobre como que nós podemos ser vitoriosos em tempo de crise. E a primeira que eu quero falar com vocês é que nós não somos poupados de crise. Porém, diante dela, nós somos sempre sustentados por Deus. Eu e você, cristão, nós não somos sustentados pelo mundo que nos rodeia. Nós não somos sustentados, de repente, pelas posses que nós temos e sequer pela saúde que nos mantém em pé. A grande realidade é que nós somos sustentados pelo Deus que nos sustenta meio em meio à crise, mesmo em meio à crise. O texto que ele falou, que nós lemos aqui de Jeremias, ele é bem claro. Ele fala assim, olha, eu me lembro da minha tristeza, portanto ele estava triste, e da solidão e das amarguras, portanto ele havia momentos de sofrimento, solidão e amargura. Penso sempre nisso e fico abatido, mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba. Deus é tudo o que eu tenho, por isso eu confio nele. Eu acredito que esse texto ele é muito propício ao que nós estamos vivendo. E a verdade é que existe um desejo no nosso coração de não passarmos por crises ou por adversidades. Porém, isso não faz parte do mundo real, né? Eu posso te afirmar, sem sombra de dúvidas, que a confiança em Deus é o que nos sustenta diante das crises, ou de momento de crise. Porque, na realidade, se nós invertermos esse processo, nós vamos entender que a queda sempre é precedida em momentos de incredulidade. E momentos de crise são, assim, terríveis para nos levar a perguntar, será que é? Ou, talvez, em outras palavras, para nos citar uma questão de incredulidade. Deus, ele não é Deus porque existe uma crise. Deus não é Deus porque nós temos fé nele. Deus é Deus porque em todo tempo ele pode sustentar e porque ele é Deus, independente do momento. Jesus, ele afirma em João 16, versículo 31 e 33, algo que eu acho muito interessante nós pararmos para pensar. Ele diz o seguinte: chegou a hora de vocês todos serem dispersos, cada um de nós para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que vocês possam estar unidos comigo e para que vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham coragem porque eu venci o mundo. É interessante pensar que Jesus
já previa que a crença que nós temos que ter nele, ela vai nos alinhar à vontade do Pai e vai nos manter firmes. Parece que Jeremias e Jesus estavam alinhados na questão de que nós poderíamos ter aflições, sim, de que poderíamos ter problemas, poderíamos ter dificuldades, mas a crença em Jesus, ela nos unifica sempre e ela faz com que nós sejamos sustentados por Deus. É Ele quem nos vai manter em pé e nos manter firmes. Então, se nós queremos passar pela crise, sermos vitoriosos sobre elas, nós devemos, no mínimo, estar unidos a Cristo e assim Deus vai nos sustentar. Mas não é só isso, irmãos. Na realidade, o texto também nos ensina que a nossa esperança, ela é alimentada no campo da nossa mente. Pode parecer algo assim, meio teoria, vamos colocar aí, teoria da confissão positiva, mas não é bem isso que eu quero falar com vocês. A grande realidade é que aquilo que nós trazemos à memória pode nos alimentar ou pode minar as nossas esperanças. Aquilo que nós trazemos à nossa mente tem o poder de alimentar as nossas esperanças, mas também tem o poder de minar todas as forças de esperança que nós temos. E é assim, é muito comum vocês observarem que nos últimos tempos existe uma concorrência para dar a pior notícia. Existe, na realidade, eu poderia dizer assim, entre telejornais, entre o nosso próprio povo, nosso próprio público, uma concorrência em quem traz a pior catástrofe. E a grande realidade, e eu não quero minimizar os fatos, porque eu acredito no que nós estamos passando, isso é muito real, mas aquilo para o qual nós damos ouvido pode minar a nossa vida. Eu não estou falando quanto ao cuidado, mas entrar em desespero pode de repente acabar com sua paz, e não é esse o desejo de Deus. Ele quer te garantir que Ele ainda te traz em segurança. Em segurança. Pense no que eu vou falar para vocês agora. Aquilo que nós cremos, ou aquilo que nós trazemos à nossa memória, isso de certa forma vai alimentar a nossa esperança. Mas aquilo que nós cremos ou trazemos à nossa memória também pode minar todas as nossas defesas. E se nós queremos passar vitoriosos em meio à crise que nós estamos passando, nós devemos no mínimo lembrar uma das frases de Jeremias no texto que nós lemos, que diz o seguinte: Deus é tudo o que nós temos, por isso nós devemos confiar nele. Jeremias 3, versículo 24. Deus é tudo o que eu tenho, por isso eu confio nele. Não porque Ele está fazendo ou porque Ele está deixando de fazer, mas sim porque Ele é o meu Deus. É aquele que me ama, é aquele que foi capaz de dar o Filho amado dele para que eu tivesse vida eterna e vida com abundância. Por isso eu simplesmente confio nele. Porém, eu acho que é propício também nós lembrarmos uma lição importante que nós aprendemos quando eu falei com vocês a nível de gastar bem o tempo que nós temos, acredito que há 2 semanas atrás. É um texto do apóstolo Paulo que eu acho que é muito importante ser lembrado nesse momento. Efésios 5, 15, versículo 17. Ele diz o seguinte: olhai, portanto, cuidadosamente como andais, não como incipientes, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos tornei insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que em tempo de crise é importante remir o nosso tempo. Mas o que é remir o nosso tempo? Às vezes nós temos a impressão de que remir o tempo é ser um bom administrador de tempo, mas não é isso que o texto está dizendo. A tradução do termo remir, ele quer dizer recuperar o tempo. E nesse texto que Paulo está tratando, ele se aproxima muito mais da questão de recuperar o tempo que às vezes nós temos perdido. Paulo está afirmando a necessidade de nós resgatarmos ou gastarmos o tempo, o nosso precioso tempo, com coisas que nos aproximam de Deus. A Bíblia, ela orienta por diversas vezes que a nossa busca por Deus tem que ser inconstante. Aproximadamente 7.227 vezes a Bíblia diz que nós devemos buscar ao Senhor. Isaías 55, 6 diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar e invocar o nome dEle enquanto Ele está perto. O interessante é que na nossa geração, a nossa própria cultura, ela insiste em nos mostrar
que buscar Deus é ir para o templo, ou ir para a igreja, ou ir para uma aglomeração de pessoas onde fisicamente nós adoramos a Deus, o que de fato é muito bom e é muito gostoso. Mas a grande realidade é que buscar Deus em todo o tempo não se resume apenas ir à igreja aos finais de semana. E eu acredito que para muitos, talvez essa será a maior dificuldade diante de um confinamento, diante da crise que nós estamos passando. Ficar sem ir para a igreja, ficar sem ir no templo, pode abalar as estruturas de algumas pessoas. Mas o que o texto de Paulo fala a respeito disso? Sobre remir o tempo. Eu tenho receio de que nós estejamos tão acostumados a cultuar apenas no templo, que quando tivermos que resgatar o hábito de cultuar dentro do nosso lar, com as pessoas que nós estamos mais próximos, nós teremos dificuldades. Nós teremos dificuldades. Mas eu quero incentivar você a remir o seu tempo, a resgatar aquilo que às vezes nós não praticamos mais, a resgatar aquilo que nos traz esperança, a receber o sustento de Deus. E nisso, a prática da igreja primitiva pode nos auxiliar muito nos dias de hoje. Orar com sua família, escolher de forma pontual e sistemática momentos para clamar pela nossa nação, pela nossa igreja, pelo nosso povo e propriamente pelas suas famílias, orar junto em família, eu acredito que é uma grande arma que os irmãos da igreja primitiva eles usavam. Na realidade, o próprio culto doméstico, coisa que é tão estranha no meio de muitos crentes, talvez seja uma válvula de escape poderosa de Deus para mantermos firme a nossa fé. Entender que a nossa casa é a nossa pequena comunidade de fé, não só apenas em tempo de culto, de crise, mas em tempo em qual nós vivemos, onde o próximo é aquele que nós devemos amar com toda a intensidade da nossa vida, com certeza vai nos ajudar a viver melhor hoje. Eu me lembro do carcereiro que, quando teme pela vida da família dele, da vida dele, em tempo de igreja primitiva, ele ouve uma profecia, na realidade é uma certeza, é um incentivo, é uma afirmação dos apóstolos dizendo: olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Eu me lembro da vida de Lídia em Atos dos Apóstolos, quando ela recebe Paulo e quando toda a família dela, de uma certa forma, se reúne, todos são batizados. Eu entendo que a nossa casa agora é o nosso sacerdócio. Eu entendo que nós teremos cultos online e você está recebendo um agora, mas não isole-se num canto para você assistir no seu celular, enquanto seu filho assiste na TV e de repente o seu marido no notebook. Eu quero incentivar você a se reunir em família e entender que essas práticas primitivas da igreja ainda podem fortalecer a nossa fé nos dias de hoje. Você terá um tempo precioso, um tempo para viver e compartilhar com seus familiares. Eu quero desafiar você a ser crente. Talvez nós fiquemos alguns dias sem nos encontrarmos fisicamente no templo, sem os nossos encontros comunitários, mas com certeza não estaremos separados daquele que nos une, que é Jesus Cristo. Portanto, a minha oração hoje é que eu e você possamos viver o Evangelho de Jesus quando as paredes ou as quatro paredes não existem aos nossos lados, quando a porta do templo não está aberta e quando muitas vezes o nosso coração está abatido. E aí eu quero incentivá-lo e lembrá-lo que Jeremias falou e que nós lemos no começo da nossa pregação. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Acredite que o nosso Deus te sustenta em todos os momentos e aprenda a viver em comunidade de fé na sua casa, sem esquecer que nós estamos orando um pelos outros. Que Deus te abençoe e até a próxima transmissão. Deus te abençoe. Olá, irmãos. Estamos no fim do nosso culto online e eu quero te dar algumas orientações que viabilizarão com que esse tempo que estaremos juntos seja melhor aproveitado. Primeiro, eu aconselho você que não assista esse culto isolado. Os próximos que nós vamos estar fazendo vão sempre estar sendo disparados aos domingos, às 10 da manhã e às 19 horas da noite. Então chame a sua família, marque um horário, separe um momento para você estar cultuando junto com a gente. Faça isso em família, junte seus familiares,
Liguem seu aparelho de TV, notebook ou seu smartphone e participe conosco. Cante junto, glorifique a Deus junto, observe a mensagem. Quero aconselhar você também, você que tem um testemunho e quer participar com a gente desse testemunho, grave ele no seu smartphone e envie-nos para que nós possamos estar vivendo esse momento junto de comunidade de fé, mesmo que seja online. Uma pergunta que muitas pessoas têm feito para mim é: pastor, como que eu posso fazer para contribuir com a igreja no momento de crise que nós estamos passando e que muitas vezes até o acesso ao banco é difícil? Nossa comunidade é pequena e você pode estar fazendo isso se dirigindo diretamente ao tesoureiro com seu envelope de dízimo e oferta. Os membros da nossa igreja habitualmente já fazem isso. E você que tem acesso ao banco, eu vou deixar o número da conta aí no link, você pode acessar e pode manter o seu compromisso de fé. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Lembrando-se que estamos providenciando uma forma para também celebrarmos junto o nosso culto de terça-feira e quarta-feira, que são nossas campanhas de oração. Eu creio que enquanto isso não acontecer, provável que em breve tempo acontecerá, o nosso compromisso é de estarmos orando uns pelos outros e vivendo esse momento que Deus tem para a gente com esperança, com fé e com amor. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima celebração.